Base legal, conversa real. O metadado decide, mas o juiz nem sabe o que é isso. Para bom entendedor, meia palavra basta. Mas na era da inteligência artificial, precisamos saber da onde foi tirado esse dado, ou essa meia palavra. E assim começamos a reflexão sobre o futuro do judiciário tomadas por sistemas que ninguém consegue explicar completamente. Deep Learning, metadado, cadeia de custódia, black box. São termos que já decidem a sua vida, mas o direito ainda trata como um mero detalhe técnico. O que é metadado? Metadado é como uma impressão digital de um arquivo. Quando você tira uma foto, não tem só a imagem. Tem hora, local, modelo do dispositivo, qual lente está usando, qual software ou app foi usado. Aqui a gente pode ver, por exemplo, esse metadado. E no direito, isso é ouro. É o que pode provar se uma imagem é verdadeira ou falsa. Existem programas como o ExifTool que fazem extração desse metadado e traz esse conjunto de informações e, pasmem, hoje isso é possível fazer online, como no site metadata2go.com, sendo um ótimo experimento para estudantes e até mesmo para profissionais que já exercem advocacia ou qualquer outra área do campo científico jurídico. Porque você vai poder testar a ferramenta e começar a entender o que de tão importante carrega informação um arquivo. E o porquê só juntar um print não é o suficiente. Prova disso a gente tem lá no STJ, tem um pouquinho mais teórico agora, a gente tem um recurso em habeas corpus número 186138. O print por si só, sem a demonstração da regularidade, isso é, metadados, integridade, código hash, quem, como, onde, como vivem, brincadeira, como vivem não, atendidas as regras de identificação e coleta, não produz nenhum efeito probatório. E, bom, não sou eu que estou dizendo, né? É o STJ, então... mas e no mundo do trabalho? Tem também. Olha o que o TST decidiu. Sem cadeia de custódia e sem metadados, as fotografias digitais são inservíveis como prova. Ou seja, sem esses dados técnicos, não dá para confiar na imagem. O juiz ele precisa saber quando, onde e como aquela imagem foi produzida ou aquele áudio. Sem isso, é só uma imagem bonita no processo, mas sem nenhum valor legal. Mas já vi juiz ignorar, advogado que nunca ouviu falar. Mas hoje é difícil imaginar quem nunca tinha usado um print screen em um processo. Provas físicas precisam de lacre. Provas digitais precisam de rastreabilidade. Se você envia um áudio por WhatsApp, imprime e cola num arquivo Word, você destruiu a prova. E explica um pouquinho mais. Isso tem nome: cadeia de custódia digital. E o direito ainda trata que um print serve sim como prova. Aliás, eu já publiquei lá no Jus Brasil sobre isso. O mini artigo é: eu tenho prints dilemas para validade da captura de tela em processos. E é claro, eu fiz isso a partir de um caso prático. Print screen é prova? Então, segue lá, tá aí no comentário fixado esses links que levam vocês até esses lugares. E aqui é importante a gente entender que a justiça requer velocidade, mas não pode ignorar a integridade, senão não é justiça. A sentença é por inteligência artificial e o problema da black box. Agora, imagina uma inteligência artificial ajudando a redigir sentenças. Parece avanço, mas quem entende como ela chegou naquele texto? Para isso precisamos compreender um pouquinho mais sobre inteligência artificial. Aqui, tudo começa com a inteligência artificial. A gente ouve esse termo como se fosse uma coisa só, mas não é. A IA é como um guarda-chuva. Dentro dele tem o aprendizado de máquina, machine learning, e tem ainda algumas coisas um pouquinho mais profundas. Por exemplo, redes neurais, deep learning, ou aprendizagem profunda, que é o que mais vai chamar a atenção da gente. E é nessa camada que mora o perigo. Então, gente, vamos pensar, essa imagem aqui ela é uma imagem clássica, tratando a diferença entre machine learning e deep learning. No machine learning, o ser humano ele participa de uma das etapas mais importantes, que é a extração de características. Quais pontos são essenciais daquilo para que eu chegue num resultado, para que eu faça a classificação e tenha o dado de saída. No Deep Learning, o ser humano não participa desse processo diretamente. Eu tenho dado de entrada, código de programação e dado de saída. A única coisa que o humano participa é na elaboração da programação. A responsabilidade não está, nesse caso, no juiz. Estaria no programador. Isso quer dizer que no aprendizado de máquina,
O humano ele ainda participa, ajusta parâmetro, entende o que acontece. E no Deep Learning, a gente alimenta a máquina e ela aprende sozinha. O problema, o caminho entre o input, o dado de entrada, e o output, o dado de saída, é invisível. E eu vou explicar um pouquinho melhor. Então vamos pensar que eu tenho aqui uma sentença gerada por IA. Qual vai ser o processo? Eu tenho a petição inicial, eu tenho a contestação, de um caso concreto. Vai ter o processamento desses dados. E se eu estou fazendo Deep Learning, eu posso estar no risco de cair na black box ou caixa preta. Isso quer dizer que o que acontece nesse meio termo, eu não sei, eu não justifico, eu não sei qual critério. E aí, como saída, eu tenho uma sentença, ou uma minuta de sentença gerada por inteligência artificial. Isso se chama black box. Você vê o resultado, mas não entende o raciocínio. Não sabe o que influenciou para aquela tomada de decisão. Quais dados foram mais relevantes? Se houve viés. Então, eu particularmente caminho para dizer que os sistemas de Deep Learning é incapaz de garantir um elemento basilar das decisões judiciais, a motivação. E explico. Conforme a resolução 332 de 2020, que passou a ter aplicabilidade só agora em 2025, do CNJ, lá no artigo 17, inciso 2º, diz assim, artigo 17, o sistema inteligente deverá assegurar a autonomia dos usuários internos com o uso de modelos que, e agora, atenção, inciso 2º, possibilite a revisão da proposta de decisão e dos dados utilizados para sua elaboração, sem que haja qualquer espécie de vinculação à solução apresentada pela IA. Proposta de decisão é o mesmo que sentença? Motivação, por fim, é indicar quais elementos de um processo fizeram o julgador valorar mais o ponto A do que o ponto B, permitindo decidir XYZ dos dados utilizados. Chama a atenção que não poderá ser um sistema de Deep Learning, pois se houver black box, haverá chance de ter um argumento que não foi analisado pela máquina. E que isto não acontece com humanos que lidam com o processo antes da IA, né, gente? A gente sabe que sempre o juiz analisa todas as provas e todos os fatos. Vinculação à solução. O artigo 17 da nova resolução, ele é claro, o juiz não está vinculado à proposta de decisão de máquina. Mas convenhamos, quando a IA já entrega tudo assim prontinho, a minuta da sentença de mão beijada, com tudo formatado, você vai agir diferente? E aí surge uma das palavras que é o viés da automação. A gente vai ver que tem outros termos para dizer isso. Ou seja, uma tendência perigosa de aceitar o que o sistema propôs. Não porque ele está certo, mas porque dá menos trabalho. E se não dá para auditar, como recorrer? Estamos delegando justiça? Sandel, para um oráculo de código fechado. Como diriam os engenheiros do Havaí, o Papa é pop, o Papa não poupa ninguém. E nessa onda, o Tribunal de Justiça do Mato Grosso, ele acabou de ter que anular um acórdão porque inventou um dispositivo de lei. Eu não estou falando jurisprudência. Estou falando dispositivo de lei. E sabe qual é esse mecanismo que ele utilizou, provavelmente, para inventar esse dispositivo de lei? As inteligências artificiais generativas, que são populares e operam também no sistema do Deep Learning. Se a gente pensar em Gemini, ChatGPT, eles não estão só no Machine Learning. A base deles foi construída no Machine Learning, mas eles se desenvolvem hoje pelo Deep Learning. Em outras palavras, ele tem uma base boa, com os parâmetros bons, mas a construção da evolução eu não consigo predizer, eu não consigo justificar a tomada de decisão de uma IA por Deep Learning. E diante disso tudo, há quem reclame que em 2024 o TSE tenha se esforçado em uma busca com que os candidatos autodeclarassem sobre o uso de inteligência artificial em propaganda, em divulgação, em sabotagem. Teve tudo isso na eleição. Agora, será que meramente digitalizar o mundo físico, a exemplo, trabalhar a ideia de que metaverso como sendo apenas um mundo espelhado, e aqui vou fazer um parêntese rápido. Mais Casco, que é um doutrinador, ele traz o metaverso em 4 grandes grupos. A gente tem a realidade aumentada, que é, por exemplo, eu escanear um QR Code com o meu celular, ou caçar um Pokémon que está na minha cozinha. Eu tenho registro de vida, que é aqui o tradicional, Orkut, Facebook, Instagram, blog. Esse é bem famoso já. A gente tem um mundo espelhado, que é a gente tentar simular
com exatidão o que é o mundo físico, transportar para o mundo digital. E aqui é o ponto da minha crítica. Será que hoje comporta a gente fazer só essa análise só no mundo espelhado? Sendo que, por exemplo, no mundo virtual, eu tenho aí milhões de jogos que geram um monte de lucro. Eu tenho uma comunidade online, às vezes maior do que muitas cidades. Assumir que a gente vive, em relação ao metaverso, apenas o mundo espelhado, é raso o suficiente para se afogar na própria saliva. Pois já estamos bombardeados com essas outras espécies de metaverso. Concordam? O mundo já é digital. Só que o processo, eu posso dizer que ele ainda é analógico. Só que só está em formato de .pdf. Agora, diz aí, o que é uma prova sem origem, sem rastreabilidade? Como se atesta a veracidade de uma prova digital? Ou até mesmo de uma opinião? Se cada vez mais perdemos a essência daquilo que é humano, a opinião e a capacidade de pensar. É loucura acreditar que por preguiça algorítmica, ou como tem chamado a academia, dois grandes termos, complacência algorítmica ou automatização da cognição. Os juízes que produzem esboço de sentença por IA somente vão assinar e transformar em sentença, sem o juízo mais apurado dos fatos? Aliás, eles vão ler os fatos? Eles leem os fatos? Acho que eu tenho ainda muita dúvida e pouca resposta. E eu conto com vocês para achar essas respostas. Ou talvez mais perguntas. E para motivar a participação de vocês, segue um quote, uma frase que eu gosto bastante de um autor chamado Aaron Swartz. Não sei a pronúncia. Informação é poder, mas como todo poder, há quem queira guardá-lo somente para si. No próximo episódio a gente vai falar sobre como é possível treinar dados para que eles não reflitam na totalidade a verdade. Ou seja, os dados mentem? É por isso que eu posso acabar condenando alguém sem uma explicação. Curta, comente, compartilhe com alguém que possui um black box na cabeça. Base legal, conversa real. Porque teoria sem realidade é só retórica bonita. Aqui da sabedoria popular, hein? Minha avó já dizia, quem não olha pro rastro, tropeça no próprio pé. E hoje tem gente julgando.